Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me acompanhar neste canal. Aqui fala o professor Nelson, que dá aulas de Biologia. Hoje vamos trabalhar com o módulo 3, unidade 3, lição 2, que trata sobre a classificação da raiz. Peço para que, antes de continuar a nossa aula, ponha um pouco de pausa e partilhar este vídeo, ou mesmo colocar seu like e subscrever-se nesta zona de baixo, que tem uma cor avermelhada. E quando terminamos esta aula, peço para darem o vosso comentário. Então, continuando com a nossa aula, a classificação da raiz. A raiz é classificada de três maneiras: quanto à situação, ou seja, onde encontramos a raiz; quanto à consistência, ou seja, se a raiz é dura ou não; e quanto à forma, ou seja, se a raiz está dividida em raiz principal e secundária, ou se a raiz encontra-se, as suas ramificações têm mesmos comprimentos, ou o mesmo comprimento. Muito bem, então, vamos lá. Quanto à situação, encontramos raízes subterrâneas quando estão enterradas no solo, como um exemplo, cajueiro, mandioqueira. Encontramos também raízes aquáticas quando se encontram dentro da água. Não possuem pelos absorventes. Temos neste caso como exemplo nenúfar. E temos raízes aéreas quando nascem ao longo do caule ou outras partes da planta, permitindo a sua fixação nos muros, paredes ou árvores. Neste caso, o exemplo é a era. Então, vamos aqui para uma imagem de raízes subterrâneas. O cajueiro está aí. Outra imagem de raízes aquáticas. Bem, aqui estamos a ver a planta no seu meio, neste caso a água, mas vamos observar esta imagem aqui, que já nos mostra um pouco daquilo que é a realidade deste tipo de planta, o nenúfar. Então, aqui, como estão a ver, não é? Temos alguns alongamentos, não é? Da parte do caule, e mais para baixo vamos encontrar as raízes. Estas raízes encontram-se a flutuar na água. E temos aqui esta imagem da era, onde esta planta encontra-se no muro. E quanto à consistência, então, esta é a outra classificação da raiz. Quanto à consistência, vamos encontrar raízes herbáceas, se são tenras, com pouca consistência, e podem ser cortadas facilmente com a unha, não é? Por exemplo, a cenoura e a beterraba são raízes que podem ser cortadas com unha ou mesmo com os dentes. Muito bem. E temos aqui a imagem da cenoura, muito bem conhecemos, não é? Bem, todo mundo conhece, entra em vários... é um ingrediente para vários alimentos que preparamos ou que confeccionam-se nas nossas casas. E continuando quanto à consistência, para além de termos raízes herbáceas, temos raízes lenhosas. Então, essas raízes são rígidas, pouco flexíveis e bastante duras, semelhantes à lenha. Por exemplo, a raiz da acácia e da laranjeira. Então, aqui temos uma acácia, é só ver a planta. Agora imagina a raiz como está. Então, está aqui uma raiz uma raiz lenhosa. Quem pode triturar esta raiz com os dentes? Bem, eu não. Espero que vocês também não sejam capazes de fazer isso. Então, aqui temos esta raiz, esta parte daqui. Esta parte é a raiz lenhosa desta planta. Provavelmente é uma acácia, mas não tenho certeza. O que interessa é sabermos que a raiz lenhosa, quanto à consistência na classificação das raízes, a raiz disse que é lenhosa quando apresenta estas características de dureza ou consistência. Quanto à forma, vamos encontrar raízes aprumadas se apresentam uma raiz principal mais desenvolvida do que as raízes secundárias, mais finas, que partem dela. Por exemplo, a couve, mangueira e canhoeiro.
Então, aqui na raiz aprumada, ou raízes aprumadas, vamos encontrar uma raiz principal, aquela que cresce mais para baixo. E vamos encontrar raízes secundárias, aquelas que crescem para os lados. Muito bem. Para além de raízes aprumadas, vamos encontrar raízes fasciculadas, quando constituídas por um feixe de raízes de tamanho e forma semelhantes, com aspecto de cabeleira. Por exemplo, milho, mapira, trigo e coqueiro. Então aqui, se forem a olhar as plantas que apresentam raízes fasciculadas, poderemos ver que o formato das raízes se parece com fios de cabelo, se parecem com uma vassoura de palha, não é? Aquelas linhas. Então, temos várias raízes com o mesmo comprimento, não é? Então, são aqui os exemplos. Deste lado, vamos encontrar raízes aprumadas, ou seja, temos aqui a raiz principal e temos raízes secundárias. E aqui vamos encontrar raízes fasciculadas. Não temos a raiz principal, mas temos várias raízes a se espalharem por aqui. Muito bem. Então aqui temos a raiz aprumada na couve, não é? Está aqui a parte mais comprida, a raiz principal e as raízes secundárias estão aqui. Só que aí temos um pouco da parte do solo aqui, não é? E temos a raiz fasciculada, não é? Este é uma imagem da planta do milho e temos aqui várias, a raiz encontra-se espalhadas com comprimentos quase semelhantes. Se for observar este comprimento, esta raiz sai daqui até aqui, essa outra parte da raiz sai daqui até aqui. Então, em termos de comprimento, há igualdade ou um pouco de semelhança em termos de comprimento. Quanto à forma, isto é continuação, não é? Para além de encontrar raiz aprumada e raízes fasciculadas, também dentro da classificação quanto à forma, vamos encontrar raiz aprumada tuberculosa ou tuberculosa aprumada, se a raiz principal é muito espessa, contendo substâncias de reserva. Por exemplo, cenoura, beterraba e nabo. E também, para além de raiz aprumada tuberculosa, vamos encontrar raiz fasciculada tuberculosa ou tuberculosa fasciculada, quando apresenta um feixe de raízes espessas com substâncias de reserva, por exemplo, a mandioca e batata doce. Vamos aqui para as imagens. Raiz aprumada tuberculosa, como estamos a ver aqui, não é? Esta é a raiz principal, não é? Raiz principal. E vamos encontrar, podemos pegar este exemplo que está mais visível. Temos aqui a raiz principal e vamos encontrar raízes secundárias, mas a raiz principal é mais espessa e contém as reservas de nutrientes. Para este exemplo, vamos encontrar aqui a mandioca, é uma raiz, então vamos encontrar várias raízes aqui nesta mandioqueira, não é? Com tendência de ter o mesmo comprimento, por isso que se diz fasciculada. Tuberculosa porque tem reservas de nutrientes. Muito bem. E a seguir temos exercícios, onde primeira parte vamos dizer se é verdade ou não. Então vamos ler aqui. Indique se é verdade, indique se são verdadeiras ou falsas as seguintes frases, não é? As raízes aéreas não têm a função de fixar a planta. Muito bem. A raiz aprumada é constituída por uma raiz principal bem desenvolvida e sem raízes secundárias. Muito bem. Aqui vão completar esta tabela dizendo a cenoura quanto à forma, que tipo de raiz é, quanto à consistência, que tipo de raiz é, quanto à situação, que tipo de raiz é. Idem isso para a mandioca e para a laranjeira, não é? E o exercício continua. Aqui vamos ter a chave dicotômica e vamos aqui indicar e descrever as raízes que se encontram nesta chave. Raiz aprumada, por quê? Raiz tuberculosa, por quê? Raiz fasciculada, por quê? Raiz fasciculada tuberculosa, por quê? E muito obrigado pela atenção. Peço para não esquecer de colocar em vossos comentários
Caso tenham dúvida, podem colocar na faixa de comentários para que eu possa ajudar e esclarecer fazendo mais vídeos. E caso tenham uma sugestão de algum tema que acham que é muito chato nesta disciplina de biologia também, podem colocar aí no comentário, eu de visualizar e poderei ajudá-los. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima. Não esqueçam de colocar o vosso